Ditadura militar ou regime militar. Talvez você já tenha participado ou pelo menos visto essa discussão. Afinal, qual é o termo correto? A verdade é que os dois estão certos, e entender isso já é o primeiro passo para compreender o que realmente aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985. No início, o que se instalou foi um regime civil-militar, com apoio de setores da sociedade, da imprensa, empresários, políticos e parte da população. Havia eleições limitadas, Congresso funcionando, ainda que controlado, e uma aparência de normalidade. Mas essa aparência não durou. Com o passar dos anos, especialmente após 1968, direitos básicos foram suspensos. Opositores passaram a ser perseguidos, presos, torturados e mortos. A partir desse ponto, não há mais dúvida. O Brasil viveu uma ditadura. Este vídeo não é de esquerda nem de direita. É um vídeo de história. Porque entender esse período não é sobre escolher lados políticos hoje. É sobre entender como o poder funciona e como democracias podem ser desmontadas, pouco a pouco. Para entender 1964, precisamos voltar alguns anos. Desde a década de 1950, o Brasil vivia um período de instabilidade política e econômica. Inflação alta, desigualdade social extrema e disputas ideológicas cada vez mais intensas. No cenário internacional, o mundo estava dividido pela Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, do outro, a União Soviética. E qualquer país que demonstrasse reformas sociais mais profundas passava a ser visto com desconfiança. É nesse contexto que surge João Goulart, o Jango. Ele não era comunista, mas defendia reformas estruturais, reforma agrária, educacional, tributária e ampliação do direito ao voto. Para parte da elite econômica, da mídia e das forças armadas, isso era visto como uma ameaça. O medo não era apenas das reformas, era da perda de controle. A tensão cresce rapidamente. Em março de 1964, Jango participa do famoso Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Mais de 100 mil pessoas reunidas apoiando as chamadas reformas de base. Poucos dias depois, a resposta vem em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, reunindo centenas de milhares de pessoas pedindo a saída do presidente. O país estava dividido. Ao mesmo tempo, crises internas nas Forças Armadas, como a revolta dos marinheiros, minavam ainda mais a confiança dos militares no governo civil. Nos bastidores, os Estados Unidos acompanhavam tudo de perto. Hoje sabemos que houve apoio político, logístico e estratégico ao golpe. Em 31 de março de 1964, tropas se movimentam. Jango não reage militarmente. Poucos dias depois, ele deixa o país. O golpe estava consumado. No início, muitos acreditavam que seria algo temporário, uma intervenção para restaurar a ordem, mas o que se seguiu foi a institucionalização do autoritarismo. Presidentes passaram a ser escolhidos indiretamente. Partidos políticos foram extintos e substituídos por um sistema controlado. O Congresso passou a operar sob ameaça constante. A censura começou a se espalhar pela imprensa, pela música, pelo cinema e pela televisão. Ainda assim, havia limites. Esses limites seriam destruídos em 1968. Em dezembro de 1968, o governo decreta o Ato Institucional número 5. A partir desse momento, direitos constitucionais são suspensos. O Congresso pode ser fechado a qualquer momento. O habeas corpus deixa de existir, a censura se torna total. E nos porões do regime, a repressão atinge seu ponto mais brutal. Prisões ilegais, tortura sistemática, desaparecimentos forçados, mortes que até hoje não foram totalmente esclarecidas. O Estado passa a decidir quem pode falar e quem deve ser silenciado. Ao mesmo tempo, o regime investe pesado em propaganda. Durante o chamado milagre econômico, o país cresce, estradas são construídas, grandes obras ganham destaque. Mas esse crescimento tinha um custo: concentração de renda, aumento da desigualdade social, endividamento externo e repressão aos trabalhadores. Enquanto a propaganda falava em progresso, milhões viviam sem voz. O fim do regime. A partir do final das décadas de 1970, o modelo começa a ruir. Crise econômica, pressão internacional, movimentos sociais ganhando força. A abertura política foi lenta, gradual e controlada. Não houve ruptura, não houve julgamento amplo dos responsáveis. Em 1985, o regime chega oficialmente ao fim, mas suas marcas permanecem. A ditadura militar não é apenas um capítulo encerrado da história. Ela ajuda a explicar
familiar, desigualdades atuais, a relação entre Estado e violência, a fragilidade institucional e a memória política do país. Entender esse período não é reviver o passado, é evitar que ele se repita, porque a história não se repete da mesma forma, mas ela rima, e ignorá-la sempre cobra um preço.